Olá pessoal, dando sequência ao nosso tema aí, né, sobre equipamentos terrestres para aplicação de defensivos, nós vamos falar agora a respeito dos pulverizadores, né, denominados pulverizadores pneumáticos, ok, pessoal? Na aula passada nós abordamos aí os hidráulicos, agora, né, vamos passar aqui para os pulverizadores pneumáticos. Bom, esse conceito, né, da atomização pneumática, ele já foi apresentado para nós lá nas aulas anteriores, né, quando nós falamos dos princípios de atomização, né, e como o nome já passa para nós aqui, né, o nome, o termo pneumático, né, remete aí à questão do ar, né, então as gotas, elas são formadas, né, devido aí ao contato que o líquido tem com uma corrente, né, com um fluxo de ar forçado. Esse fluxo de ar forçado ele tem alta velocidade, né? Então por isso ele tem alta energia em comparação com o fluxo de líquido, né? E essa diferença entre as energias é responsável por produzir, né, o espectro de gotas, ok? Então, esse é o princípio de funcionamento aí dos pulverizadores pneumáticos, né? E antecipadamente eu já falo que esse princípio, em termos de homogeneidade de gota, pessoal, de homogeneidade de espectro de gotas, ele é impressionante, né? As gotas produzidas com esse tipo de atomização, elas são bem homogêneas, né? Lógico que nós estamos comparando com a questão dos pulverizadores, né, hidráulicos e demais outros tipos de atomização, né? Então é uma atomização muito interessante aí sobre esse lado, né? Então as gotas são bem homogêneas. Então a gente precisa saber, né, da mesma forma que foi feito com o pulverizador hidráulico, nós vamos fazer aqui aquele estudo, né, dos processos funcionais desempenhados pelos pulverizadores pneumáticos. Eu vou trocar a cor aqui, pegar um azul. Então, pessoal, a gente tem que definir, né, novamente aqui aquela questão, o processo funcional são as etapas, né, que a máquina vai desenvolver até chegar, né, até conseguir atingir a sua função global, que no caso de qualquer pulverizador é o que? Produzir, né, o espectro de gotas de modo que ele consiga ser depositado na superfície desejada e visando sempre a eficiência e a eficácia do processo, ok? Então, os processos básicos, né, os processos funcionais básicos que são desempenhados pelos pulverizadores pneumáticos estão apresentados aí para vocês, né? Tal como nós vimos lá nos hidráulicos, né? Nós temos aqui os balões, né, verde, indicando cada um desses processos, as setas, né, em azul aqui indicam o fluxo de material, ok? No caso, o nosso material é líquido, né? A cauda que está sendo utilizada para aplicação. Aí nós vamos fazer, né, novamente um passo a passo aí. O primeiro processo funcional que aparece é aqui a questão do armazenamento de cauda, né? Aqui não tem nenhum detalhe específico a ser mencionado, porque trata-se lá do mesmo tanque de pulverizador, né, que já foi apresentado para vocês antes, né, com as mesmas características, então não tem nada em específico aqui para esse caso. O segundo processo funcional que apareceu aqui, né, também ele não é novidade, né, que é o processo aí de filtragem. Então, nós devemos ter algum sistema ali, né, que faça a retenção de impurezas, principalmente material particulado, né, para prevenir qualquer tipo de dano aqui no sistema de bombeamento, que é o processo funcional de número 3, ok? Tanto o processo 2 como o processo 3, né, o filtragem e bombeamento, estão aqui marcados com asterisco, pessoal, porque nesse caso aqui, geralmente, né, nós temos um tipo de fracionamento, né, que ele não envolve, né, muita pressão hidráulica. Ou seja, aquele líquido ele precisa ser pressurizado, ok? Dependendo do equipamento, mas não é uma pressão muito elevada, né? A pressão que precisa ser colocada no líquido é aquela pressão suficiente apenas para fazer com que ele chegue, né, na região onde irá ocorrer o contato com o vento, ok? Fique bem claro isso, né, pessoal? Então, esse sistema de bombeamento, ele é dimensionado para trabalhar com pressões menores, ok?
E geralmente trata-se aí de bombas centrífugas, né, bombas de rotores abertos e tudo, em que você, tem ali, no caso, um mecanismo de bombeamento que tolera um pouco mais, de impurezas, né, por isso que estão marcados esses 2 itens aí, o bombeamento e a filtragem, ok? No próximo item aqui, né, o item número 4, é a medição da vazão. Aqui é outra diferença que aparece em relação aos pulverizadores hidráulicos, né? No caso do pulverizador hidráulico, nós tínhamos que medir, né, e controlar a pressão. Aqui, não sei se vocês identificaram, mas a gente vai medir e determinar apenas vazão, certo? Então, conforme já mencionado, né, no item 3 aqui, a pressão ela não vai ser um fator aí essencial para nós, como é lá no caso dos pulverizadores hidráulicos, viu, pessoal? Nós estamos pensando apenas, né, em chegar a uma vazão de líquido, né, adequada que atenda à taxa de aplicação, ou seja, tem que ser uma vazão, né, que vai atender a questão do volume de aplicação, né, a quantidade de cauda distribuída por área, ok? Então, nesse caso aqui, os passos 4 e 5, eles vão medir e controlar a vazão de líquido que vai chegar aqui, ó, vocês estão vendo, ó, que essa seta aqui, ó, né, ela indica, ó, né, que tem o contato desse líquido com esse processo funcional aqui, ó. O sexto processo funcional, que é gerar e controlar um fluxo de ar. Então, nós temos um processo funcional a mais do que no caso dos pulverizadores hidráulicos, ok? Então, nós teremos aqui um ventilador, independente da sua natureza, que vai produzir, né, um fluxo de ar que será responsável por fragmentar, né, o líquido em gotas. Então, o processo de pulverização ocorre, né, por meio desse contato do líquido com o fluxo de ar forçado, ok, pessoal? Então, é necessário que se tenha, né, um processo funcional responsável por gerar e controlar esse fluxo de ar, ok? Agora nós vamos ver, pessoal, não mais um passo a passo, né, como vimos lá nos pulverizadores hidráulicos, mas a constituição aqui de um equipamento bem característico desse tipo de atomização, né? Acho que muitos de vocês já devem ter visto aí em algumas disciplinas da graduação e tudo, principalmente nas disciplinas de mecanização, né? Que é esse pulverizador aqui, né? Popularmente chamado por canhão. O que a gente pode observar aqui, né, pessoal? Conforme já conversamos, né? Nós temos a presença do tanque, né? O tanque está aqui. Tem que observar as mesmas características, né? Geralmente esses pulverizadores, né, vão ficar aí na faixa de 400 a 800 litros, né, o tanque, a capacidade do tanque, aliás, né, lembrar das bordas arredondadas e tudo, né. Aqui na parte de cima tem o bocal de abastecimento com água e tudo, mas o que a gente tem que chamar a atenção que é de fato diferente está aqui atrás, ó. Então a parte da frente do pulverizador está virado para lá, né, e voltado para nós aqui, nós temos a parte traseira, ó. Esse item aqui, né, ele é um ventilador, ok? Eu vou colocar, abreviar como vente aqui. Então, esse ventilador aqui, ele é um ventilador centrífugo, ok? E ele produz um fluxo de ar que é canalizado, né, por essa tubulação aqui, onde nós temos uma curva perpendicular, né? Então, esse aqui, ó, né, que tem maior diâmetro, ele é o bocal principal, né? Então, vamos analisar esse pulverizador, em princípio, apenas, né, por meio desse bocal principal. O fluxo de ar, então, né, pessoal, como nós sabemos, vai percorrer aqui, impulsionado pelo ventilador centrífugo, né? E nós teremos, então, o fluxo de ar nessa direção, ok? Não sei se vai dar para vocês identificarem aqui, ó, que tem perto dessa moldura preta, existe uma canalização laranja, ok? Essa canalização laranja aqui é que faz a distribuição do líquido, certo? Dentro desse bocal aqui, que agora nós vamos chamar de bocal de atomização, certo? O líquido, ele sai aqui de baixo do tanque do pulverizador, ok? Né? Ele sai daqui de baixo, bombeado,
né? Então existe uma bomba, um mecanismo que coloca um pouquinho de pressão nesse líquido para que ele consiga vencer a resistência aqui e chegar até na altura do bocal, ok? Então é nessa região aqui, ó, onde vai acontecer o contato do líquido com o fluxo de ar forçado, né? Que vai ocorrer dessa forma a formação do espectro de gotas, vai ocorrer a pulverização, ok, pessoal? Dentro aqui, pessoal, cabe ressaltar que esse líquido ele não entra aqui diretamente da mangueira, né? Existem, não chegam a ser, como dizer, não chega a ser pontas de pulverizador, são mini bocais, como se fosse um pequeno chuveirinho, ok? Que ele tem a função de uniformizar a chegada do líquido, né? Aqui no bocal, ok? Antes de ocorrer o contato, né, com o fluxo de ar. Então, isso tudo ocorre aqui próximo, né, ao bocal de atomização, nesse arco aqui, ok? Esses pulverizadores, geralmente, eles contam com bocais de atomização auxiliares. Vocês estão vendo esses dois de baixo aqui, ó. Inclusive, dá para a gente ver, né, que chega uma mangueirinha aqui nessa região, ó. Não sei se vocês vão ver o pontinho se mexendo, ó. Mas então, essa mangueirinha que chega nessa posição aí é que está conduzindo, né, o líquido no bocal, tá vendo? Essa mangueirinha onde que eu marquei com vermelho e aqui também, ó. E dá para a gente identificar, ó, aqui dentro existem três pequenos bocais de atomização, né? Então isso aqui que é responsável, ó, por distribuir, né, de forma mais homogênea o líquido para que ele tenha um melhor contato com o fluxo de ar. Esses bocais aqui, pessoal, são bocais auxiliares. Por que é necessário ter esse tipo de bocal? No próximo slide aqui, vocês vão identificar, ó, né, como é o funcionamento desse pulverizador, né? Então, o slide anterior, aqui nós temos o equipamento em funcionamento, certo? Então, o bocal principal, ó, a gente vê que ele é responsável por maior parte da vazão, né, de líquido, e ele joga, né, como se fosse uma névoa aqui, né, que desloca lateralmente em relação à direção de tráfego do conjunto trator pulverizador, ok? E essas gotas, então, sedimentam, né, na superfície e esse aí é o objetivo que nós temos durante esse tipo de aplicação. Agora, né, os bocais auxiliares, né, eles são responsáveis por fazer a deposição nessa região mais próxima ao trator. Porque se fosse depender só do bocal principal, a deposição começaria, ela começaria depois de uma certa distância. Então, essa região aqui, ó, entre esse ponto aqui e o trator, ficaria como uma falha, ok? Então, esse tipo de pulverizador, conforme já mencionado com vocês, ele produz gotas bem homogêneas. Só que existe um problema, em especial com esse tipo de equipamento que está projetado aí, né, para vocês. Por ser um lançamento de uma gota que não é direcionada nem para o solo, né, não é um lançamento vertical e para baixo, e não é também direcionado diretamente para a planta ou para o alvo, ocorre aí o que a gente chama de uma potencialização do problema da deriva, né? Então, essas gotas aqui, por serem lançadas mais altas, né? E também, às vezes, a gente tem o lançamento de gotas que podem ser mais finas, então o processo de deriva, pessoal, olha aqui, daqui para cima, ó, a gente já começa a identificar que pode, né, ter muito mais problema do que os tipos de pulverizadores que nós vimos anteriormente, né, os pulverizadores hidráulicos de barra. Outra característica bem interessante desse tipo de pulverizador, pessoal, vou apagar aqui as inscrições, e se não for o principal junto desse da deriva, ok? Que é o seguinte, ó, como que ocorre a deposição desse pulverizador? Né? Imaginemos que a gente vai colocar uma série de coletores aqui embaixo do pulverizador, ok? Ó? Pode ser bandeja, né? Inclusive é o teste que a gente faz nas aulas e tudo.
e deixa esse pulverizador funcionando ao longo do tempo, né? O que que nós vamos observar em termos do perfil de distribuição, né? Ele tem uma faixa aqui, ó, né? Lógico, começando aqui próximo do trator, nós teremos pouca distribuição, ela vai subir, né? Vai ficar grande aqui, e na medida que caminha para a extremidade, né? Nós temos uma menor deposição. Então, esse é o perfil de distribuição, né, que esse tipo de pulverizador tem. Quando, né, se for o caso, trabalhar com esse pulverizador em área total, né, da mesma forma que a gente fazia lá para as pontas hidráulicas, é necessário realizar, pessoal, sobreposição, né? Então, essa sobreposição, ela tem a função, né, de balancear, né? Essas regiões que recebem menos por estarem sobrepostas, elas acabam tendo, né, uma compensação, por assim dizer, ok? Esse tipo de pulverizador, né, que a gente está vendo aí, é engraçado que às vezes você conversa com algum proprietário de equipamento desse tipo, ou até mesmo com o vendedor, né, a pessoa vai te falar, ah, não, esse pulverizador meu joga uma faixa de 50 metros. Podem acreditar, eu já ouvi gente falando que joga cerca de 100 metros. Mas o que que tem de interessante nisso, né? Porque quando o vento ele está a favor desse tipo de pulverizador, né, realmente ele pode jogar uma faixa muito grande. Só que se o vento tiver contra, a faixa dele passa a ser pequenininha. Isso aqui às vezes a gente vê em aula, né, fazendo teste e tudo, às vezes dá uma faixa de 30 metros. Depois, na próxima aula, na próxima semana, ele joga uma faixa de 5 metros, né? Então, é difícil trabalhar com um tipo de pulverizador que você não tem um controle sobre a faixa, né? Inclusive, eu não recomendo, né, esse tipo de pulverizador para aplicações, né, do jeito que está aqui projetado para vocês, ó, que é muito difícil você conseguir uniformidade de distribuição, ok? É um tipo realmente aí de equipamento que ele é problemático em razão disso, né? Ah, mas todo pulverizador pneumático vai ser problema? Não. Existe, por exemplo, um equipamento muito comum, que é esse que está projetado aí agora nesse outro slide, ó, que é o pulverizador pneumático costal. Ó. Então, o equipamento está aqui nas costas desse indivíduo, né? E aqui nós temos o seguinte, pessoal, é necessário ter um motor de combustão interna de 2 tempos, né? Boa parte dos motores que equipam esses equipamentos são motores de 2 tempos. O motor está aqui, ó, certo? Ó, circulei de laranja. Esse motor, ele aciona um ventilador, né? Um ventilador do tipo centrífugo, ok? Esse ventilador, ele vai estar marcado aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, ele está marcado aqui de verde, ó. Então, esse ventilador, ele produz um fluxo de ar, ok? E direciona, né, esse fluxo de ar para essa lança aqui, ó. Então, esse tubo preto que o operador tá direcionando aqui, a gente chama de lança, ok? Por dentro desse tubo preto vem o fluxo de ar, ok? E eu quero que vocês prestem atenção, né? Porque existe aqui, ó, uma mangueirinha transparente, ó. Vou acompanhar ela aqui com esse risco azul, ó. Estão vendo, ó, uma mangueirinha transparente aqui por cima? Essa mangueirinha aqui, ela vem e chega até a ponta dessa lança aqui. E é nesse momento, nessa região aqui, assim como no outro pulverizador tratorizado, né, que ocorre o contato do fluxo de ar, né, com o líquido. E ocorre então a pulverização. Por que que esse tipo de pulverizador ele tem menos problema do que com aquele outro, o primeiro tratorizado que eu mostrei para vocês? Porque esse aqui, né, o operador consegue direcionar para a planta. Ele direciona, pode direcionar, né, todo o jato para a planta. Então, a gente tem a redução dos problemas de deriva, né? Nós temos sim uma melhoria da deposição e já não fica problemático em termos de deriva, né? E também de uniformidade. Por isso que é um pulverizador muito utilizado em cultura perene, né? A turma aí que trabalha com café sabe da importância que esse pulverizador aí tem na cafeicultura.
Aqui tem um esquema geral desse pulverizador, né, pessoal, só mostrando para vocês, mas já foi mostrado, né, naquele slide anterior. Então aqui, ó, né, tem o tanque de caldo, tanque pequeno, geralmente na faixa de 5 a 8 litros, ok? Aqui a mangueirinha por onde desce o líquido, ó, ok? Aqui nós temos um motor de combustão externa, ó, tá vendo? Motor de 2 tempos. Tem aqui, inclusive, a manivela para fazer o funcionamento do motor, né? O funcionamento inicial. Essa parte aqui é onde está o ventilador, ó, certo? E aqui a lança. Percebam que na lança a gente tem um comando aqui, ó. Nesse comando nós vamos ter o acelerador desse motor, né? A gente consegue fixar a aceleração dele, né? E nós teremos também a questão de uma chave, né, para abrir e fechar o fluxo de água até o bocal de atomização, né? Não só controlar a questão de abrir e fechar, mas também controlar a vazão, né? Então esses comandos aí estão disponíveis nesse tipo de pulverizador. É interessante falar, né, que muitos desses equipamentos que estão no mercado aí, eles apresentam um sistema, né, de autopressurização do tanque. O que é isso? Parte desse fluxo de ar gerado pelo ventilador, ele é forçado a entrar dentro do tanque, né, para que assim ele consiga empurrar a cauda pela mangueira, né? Então isso é uma tentativa de deixar o fluxo de cauda mais uniforme até a ponta. E esse tipo de pulverizador específico, né, ele tem um problema que quando ele não tem nenhum recurso para manter o fluxo de líquido aqui, né, chegando até o bocal de atomização, quando o operador coloca a lança para cima, né, por exemplo, a lança ficou aqui em cima, o bocal está aqui em cima, ó, o que que acontece? A altura, né, desse ponto e desse ponto são diferentes. Então a gente tem aqui uma situação em que é possível, né, que inclusive o líquido pare de sair, né, em razão aí da diferença da linha piezométrica, né? Então tem esse cuidado aí com esse tipo de pulverizador, né? Se ele não for dotado de nenhum recurso para transpor esse obstáculo, ele pode sim ter, não só parar completamente, mas ele pode diminuir a vazão, né, quando você levanta a lança. Existem alguns pulverizadores desse tipo que tem inclusive um sistema de bombeamento, né? Um sistema de bombeamento bem simples, né? Mas que tem a função aí de evitar esse tipo de problema. Então você pode colocar a lança em qualquer posição que ele vai continuar distribuindo o líquido com a mesma taxa, ok? Nesse próximo slide aqui, pessoal, tem só um detalhe, né, de como ocorre o contato do líquido com o fluxo de ar, né? Então, isso aqui é o bocal de atomização, a gente chama isso aqui tudo, né, por bocal de atomização, mas por dentro desse cano aqui nós teremos o fluxo de ar, ó. Então, o ar ele sopra, no caso aqui, na horizontal e para a direita, né, para a esquerda, desculpa, da direita para a esquerda, e nesse ponto aqui a água seria liberada, ó, a cauda, né, chegaria aqui por essa espécie de agulha, né? Então o contato do ar com esse líquido vai proporcionar, né, a formação de gotas, ok? Nesses próximos slides aqui, pessoal, só mostrar para vocês alguns tipos de pulverizadores pneumáticos, né, que são mais interessantes. São comuns de serem encontrados aí na Europa e outros países mais desenvolvidos, né? E utilizados também para questão de culturas perenes. Vocês estão vendo essas estruturas aqui na vertical? Isso aqui são os distribuidores de líquido, né? A gente tem o seguinte, ó, um ventilador centrífugo aqui no meio da máquina, insufla ar nesses mangotes aqui, ó, né? E dentro desse elemento que está aqui em bege, né, nós temos o contato do líquido com esse fluxo de ar. E esse líquido, né, então ele vai sofrer a atomização e nós teremos uma distribuição, ó, está em vermelho aqui, mas acho que dá para vocês identificarem, uma distribuição, né, do jato na horizontal, no caso aqui desse lado da esquerda para a direita. Então as plantas passando aqui no meio, né, tem uma foto simbolizando, ó,
Então a planta ela fica toda envolvida, né, com as gotas. A gota vai ser lançada dessa forma. Então esse aqui vai lançar em direção à planta e esse daqui também, ó. Então é uma forma, né, de você fazer uma aplicação mais dirigida, né, para a parte que de fato tem importância no tratamento fitossanitário. Você vai fazer o controle de um inseto, né, o controle de uma doença, então é um tipo de pulverizador interessante. Aqui tem um outro exemplo, ó, né, que reflete ainda mais a necessidade, né, desses pulverizadores serem utilizados para aplicação dirigida, né? Olha a altura desses bocais de atomização, né? Ele está bem mais elevado aqui eh, em relação ao solo, né? Eu não sei qual cultura que é essa, mas observem que a copa da planta ela está bem alta, né? Então isso aí faz com que se tenha mais eficiência e mais eficácia na aplicação, além de reduzir o risco ambiental, né? O risco de deriva, o risco dessas gotas atingirem regiões aí que não são alvo, ok? Um outro tipo aqui, só para a gente fechar, que é bem interessante, ele está aqui em posição de estacionamento, pessoal, mas cada uma dessas partes laranjas aqui, ó, ok? Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis partes laranja, né? Vocês estão vendo aqui que tem uma estrutura metálica por trás, né, ó, dando firmeza para esse equipamento. E nós temos um bocal, desculpa, um mangote, né, que leva para cada bocal desse laranja aqui, nós temos um mangote que conduz o fluxo de ar gerado por um ventilador centrífugo, né, ó. Então, o ar gerado aqui, ó, ele sai por cada um desses mangotes e chega em cada um desses bocais aqui. E nesse pulverizador, né, você tem a opção de colocar, de posicionar esses bocais, né, na posição que melhor atenda, né, a aplicação. Então, você tem uma certa flexibilidade, né, da utilização desse tipo de pulverizador, ok? Então, só para fazer um fechamento da aula, né, os pulverizadores pneumáticos, né, que utilizam aí a fragmentação pneumática do líquido, eles são pulverizadores muito bons, né, principalmente em termos aí, de formação do espectro de gotas. Conforme já foi mencionado, as gotas formadas por esse princípio, elas são bem homogêneas, ok? O grande problema, né, tá naquele tipo de lançamento que eu mostrei para vocês naquele primeiro equipamento, né? Um lançamento, né, feito a uma altura considerável do solo e feita para a lateral, né, ela fica muito, no caso, esse espectro de gotas, né, esse jato, ele fica à mercê da movimentação do ar, né? Então, a chance de você ter deriva, a chance de você ter desuniformidade de aplicação, ela é muito grande. Porém, nesses outros pulverizadores que eu mostrei, né, essa questão ela é minimizada, porque a aplicação é feita diretamente na copa da planta, diretamente no alvo, né? E cabe ressaltar também, pessoal, que o ar ele não tem o papel apenas de fragmentar o líquido em gotas, ok? Ele tem uma função também importantíssima, que é a de transportar, né, essas gotas até o alvo. E isso é muito interessante numa aplicação, ok? Então, essa aula agora, né, pessoal, agora era mais curta, né? Eu agradeço aí a atenção e a paciência de vocês e até a próxima videoaula.